Boa noite. A gente pede desculpas por começar um pouquinho atrasado, mas devido à chuva a gente resolveu dar um tempinho e também recebeu-se telefonemas dizendo que vinha, mas a chuva, enfim. Então, vamos iniciar um pouquinho atrasados. As minhas palavras vão ser de puro agradecimento. Com esta mesa redonda de hoje, o lançamento do livro Os Boêmios Cívicos, nós estamos dando início às rememorações de Getúlio Vargas. Este ano ele completa 60 anos, né, de falecido. O museu, todos devem saber que possui um quarto, o quarto do Getúlio Vargas, é o único cômodo dedicado a um presidente. É impossível, ele é imexível, não se pode mexer naquele quarto, porque eu acho que a população vem em cima da equipe do museu. E nós pretendemos, em agosto, comemorar com uma exposição, também no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, que está ligado ao nosso museu, também faremos uma exposição em Petrópolis. Enfim, pretendemos fazer uma série de atividades rememorando a morte de Getúlio. Essa é a primeira atividade, e daqui nos próximos dias de maio teremos o lançamento do filme Getúlio, que vocês todos pela imprensa estão tomando conhecimento. Vai ter a estreia no dia 29 de abril, mas aqui no museu será uma estreia no Jardim. O filme vai ser projetado no Jardim, aberto à população para assistir o filme no Jardim. Estamos acertando a data com a produção do filme. Então, eu queria agradecer muito ao Instituto Celso Furtado desta oportunidade de abrirmos as rememorações de Getúlio Vargas com essa mesa redonda e o lançamento desse livro. E agradeço em particular a Rosa, que deu todo o apoio para que isso acontecesse, o professor Márcio e o nosso Luiz, eu não estou vendo aqui, que esteve esse tempo todo aqui conosco trabalhando. Então, para nós, é uma grande oportunidade. Essa história, quando tomei conhecimento dos Boêmios Cívicos, eu achei uma maravilha essa história, né? Eu acho que todos conhecem, mas eu deixo para a Rosa. Rosa conta isso melhor. E Rosa é quem vai conduzir a mesa. Eu estou só participando com vocês, mas para externar os meus agradecimentos por essa oportunidade. Então, passo para a Rosa, ela vai conduzir a mesa e os debates. Muito obrigada. Muito obrigada, Magali. Acho que exatamente o que Magali falou do Centro Celso Furtado, a gente pode falar do Museu da República com a Magali à frente. A Magali foi de uma absoluta receptividade quando nós propusemos a ela fazer o lançamento dos Boêmios Cívicos aqui, no palco dos acontecimentos. Eu vou passar adiante para o Marcos Costa Lima, que é o organizador do livro, contar como é que nasceu a história dos Boêmios Cívicos. Não faz mal, Magali, não faz mal. Agora, há pouco tempo, eu estava na França e fiz lá fui chamada a fazer algum comentário pequeno sobre os Boêmios Cívicos numa conferência que um amigo meu fez na École Normale Supérieure, em Paris, sobre as elites brasileiras, e claro que eu tive que traduzir, aí falei Le Bohémien Civique, os meninos da École Normale Supérieure ficaram, mas que nome bonito, em francês fica muito bonito, realmente. Aí eu tive que explicar um pouco o que era, e eles acharam uma beleza de nome, realmente ficou muito bonito, mas eu vou deixar o Marcos contar a razão, provavelmente vocês todos já sabem. O que eu queria, em 2 palavras, dizer é que eu estou trabalhando num livro um novo livro sobre Celso, ao qual eu vou dar o nome de Anos de Formação, no qual eu vou reunir vários artigos de Celso antes dele se tornar, digamos, economista profissional. E neste livro haverá todas as reportagens de Celso. Celso chegou ao Rio em 1940 para fazer faculdade de Direito, e tinha 19 anos na época, e ele se empregou como jornalista numa revista, um news magazine, chamado Revista da Semana, na época. Eu reuni vários artigos dele como Foca, como jovem jornalista,
jornalista, e depois ele começa a trabalhar no serviço público. E Celso em 42, ele entra para o DASP, faz concurso de técnico de administração e depois de técnico de organização. E Celso, eu acho que é tipicamente como é que eu posso dizer, um produto dessa ideia de Vargas, que, curiosamente, eu falei isso lá na França agora, e um sociólogo francês que estava conduzindo o seminário achou curioso, os franceses acham curiosas certas coisas que a gente conta, de que tivesse sido Vargas exatamente em plena ditadura, em 1936, se eu não me engano, que iniciou, digamos, a reforma administrativa, que, curiosamente, foi uma reforma democrática, no sentido de dar acesso, pelo mérito, a muita gente de ter acesso ao serviço público e acabar, de certa forma, com uma certa visão elitista do serviço público. Então, curiosamente, é um ditador brasileiro, durante uma ditadura, que democratiza, digamos, o acesso ao serviço público através de uma nova elite. Celso é um produto disso. Não vou dizer que se ele não tivesse entrado para o serviço público, ele não teria feito a carreira que fez, porque Celso era, de certa forma, pertencia a uma certa elite, digamos. Mas é verdade que foi entrando para o serviço público, através do DASP, que ele descobriu, ele mesmo diz isso nesse material com o qual eu estou trabalhando no momento, dos anos 40, nos primeiros artigos dele. Ele começa muito jovem a escrever para a Revista do Serviço Público, que é uma revista do DASP, e ele aí descobre a organização pública, em seguida a programação pública, a programação, como se chamava na época, o que futuramente vai se chamar planejamento, e vai ser, pela carreira dele afora, vai ser o grande mote da carreira dele vai ser o planejamento, e não à toa ele vai ser depois o primeiro-ministro de planejamento do Brasil. Bom, mas isso vai ser um próximo livro do Celso, quem sabe a gente faz até algum lançamento aqui, isso é mais para frente. O que eu queria agora francamente, agradecer muito a Magali, essa oportunidade de nós fazermos aqui o lançamento, e eu queria chamar para a mesa enfim, não preciso mais chamar de senador agora, Roberto Saturnino Braga, que é presidente do Centro Celso Furtado, Marcos Costa Lima, professor, cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco, que é o organizador do livro, que fez toda a pesquisa que resultou nos Boêmios Cívicos. Marcos tem trabalhado muito para a gente no centro e tem se dedicado muito a esse projeto dos funcionários públicos, ou seja, das elites públicas no Brasil. Queria chamar o professor Gabriel para ficar à minha esquerda. Gabriel, se você não leva a mal. Gabriel nos deu a honra de vir de São Paulo, especialmente, você sabe que o paulista não vem muito para o Rio de Janeiro, mas, enfim, Gabriel é da Universidade de São Paulo, grande sociólogo, como ele dizia há pouco, grande especialista da Escola de Frankfurt, no bairro dele. Ele não vai ao bairro seguinte, o que é uma modéstia absoluta. Pedro César Dutra Fonseca, nosso grande economista, que foi do Rio Grande do Sul, economista e historiador econômico, uma série de outros qualificativos, que eu poderia dizer de Pedro Dutra, de São Borja, se não me engano, né, Pedro? De São Borja, não é à toa, é que nós escolhemos um oriundo de São Borja para estar aqui no museu. Pedro é coautor do livro Boêmios Cívicos, e acho que mais ninguém, né? Está todo mundo aqui? A mesa está composta. E eu queria saudar os presentes na figura de Mariana, filha de Cleanto de Paiva Leite, um dos Boêmios Cívicos, que está aqui com o neto Gabriel, que eu conheci pequenininho, e o seu nome, seu xará, e que vai se falar muito aqui de Cleanto. Cleanto é um dos boêmios, é um dos atores que está muito falado nesse livro, e eu agradeço muito, Mariana, você está aqui. Tenho pena de sua mãe não poder estar mais conosco, Maria Cecília, mas eu tenho grandes recordações de Cleanto, o Celso era muito amigo deles, e muito obrigada por você ter vindo, Mariana. Obrigada a todos vocês. Passo a palavra para Saturnino. É esse ou esse aí, tá bom?
Bem, eu também não vou fazer a apresentação do tema, eu vou apenas agradecer em nome do Centro Celso Furtado essa acolhida que a doutora Magali nos deu aqui no ambiente onde os boêmios cívicos trabalharam, onde se produziu, enfim, o primeiro momento, né, do processo de desenvolvimento, chamado assim, brasileiro, da segunda metade do século passado, né? E que estava ainda relativamente pouco estudado, tinha-se, né, conhecimento da existência desse grupo seleto que produziu tantos projetos, que foi extremamente avançado na produção de projetos, não apenas de teorização do processo de desenvolvimento, mas produção de projetos que foram extremamente importantes, fundamentais mesmo para a movimentação de todo o processo. Foi, eu diria, a primeira instância, a primeira alavanca desse processo, né, que teve depois, eu acho, a meu juízo, teve mais 3 momentos ou instâncias ou instituições importantes, né? A CEPAL, que foi a matriz da ideia do conceito de desenvolvimento em toda a América Latina e muito presente no Brasil. O ISEB é um instituto também que acho, a meu juízo, até que carece de mais estudo, porque foi uma instituição que teorizou filosoficamente, né, o desenvolvimento brasileiro, o processo de desenvolvimento brasileiro. E, por último, o BNDE, que foi, enfim, a instância executiva mais presente, que materializou mais o impulso do processo, e o BNDE também acho que está suficientemente estudado, mas sempre é recordado e mencionado. Mas o fato é que é importante que esse lançamento desse livro não tão esperado se dê aqui no ambiente onde eles trabalhavam, e trabalhavam com aquele espírito de varar noites e madrugadas, e a ponto do presidente convivendo com eles, e vocês são os boêmios cívicos, porque atravessam a madrugada produzindo esses projetos formidáveis. E essas figuras que depois, né, tiveram presentes também nos outros estágios, nas outras instâncias do processo de desenvolvimento, e que, né, quer dizer, para mim, sabe, para quem tem a idade que eu tenho e que viveu esses processos e que conheceu essas figuras, Cleanto, meu amigo querido, meu amigo presente de tanto tempo, né, Inácio Rangel, Rômulo de Almeida, essa gente, Jesus Soares Pereira, quer dizer, foram amigos claro que de uma diferença de idade, mas não suficiente para, né, reduzir o processo de comunicação e de amizade que havia entre nós. E neste palácio, onde, sabe, eu também tenho, né, memórias assim muito que chegam a me comover. Por exemplo, quando eu vi o filme do Marianne, imperdível, que está aí o desenvolvimento, e vi aquela cena da fila de populares que rodeava esse palácio para dar a sua última despedida ao corpo de Getúlio Vargas, exposto num caixão, eu me lembrei que eu estava lá. Fiquei aqui 2 horas, eu jovem, fiquei 2 horas para só fazer questão de chegar perto e ver aquele homem e homenagear, prestar a minha última homenagem àquela figura exemplar de brasileiro extraordinário. Então, tudo isso toca muito a gente, e é com imensa satisfação que o Instituto, que o Centro Celso Furtado oferece à população, ao Brasil, esse livro tão importante, sobre o qual os 3 apresentadores vão falar. Eu só queria expressar, em nome do Centro Celso Furtado,
Furtado, o nosso agradecimento pela acolhida e a nossa imensa satisfação de estar patrocinando o lançamento desse livro tão importante. Obrigado a você. Bem, vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Dr. Pedro Dutra. É o mesmo, vai lá. Quanto tempo que eu tenho? Em rosa. Não, vamos estipular um tempo até para no final todo mundo falar. Pode ser uns 20 minutos? Pode ser. Então quando chegar 15 você me avisa para eu não... Sim, mas se passar dos... Não, mas não vou passar. Ninguém vai ficar sentado. Não. Bom, eu gostaria então de agradecer o convite para participar aqui ao Centro Celso Furtado e também por ter participado no livro, né? Agradecer ao Marcos essa oportunidade. O que eu vou fazer, de uma forma muito sintética, fazer uma síntese, né, dos artigos que eu escrevi e que fazem parte dessa obra. Na verdade, são 2 artigos e os 2 foram escritos sob encomenda. Um em geral, sobre a economia do período do segundo governo Vargas, que foi a pedido do Jorge Ferreira. E o outro artigo que é chamado, que causou mais impacto, que é o mito do populismo econômico de Vargas, que foi por solicitação do Bresser Pereira, que tinha lido o artigo e pediu para eu aprofundar essa questão do populismo, e então eu escrevi um segundo artigo só focando a questão do populismo. Qual é a ideia, né, do artigo? Eu começo citando o Luiz Fernando Veríssimo, né, porque ele é muito inspirado, a metodologia dele, no Hegel. E o Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase que ele diz numa crônica, que a melhor forma de afastar um leitor é começar um trabalho qualquer citando Hegel, que imediatamente os leitores viram a página. E então eu digo, olha, no meu caso é mais ou menos obrigatório, porque depois de já ter escrito sobre o governo Vargas, né, há mais de 20 anos, quase 30 anos, eu tive que fazer uma releitura do segundo governo Vargas e pegando a bibliografia mais recente e fazer um diálogo com essa literatura. Então, o meu trabalho, na verdade, é um diálogo com a literatura e, ao mesmo tempo, eu ia citando fatos do governo Vargas, tentando dialogar e rejeitar as visões dessa literatura. Por que isso? Porque a discussão sobre o segundo governo Vargas, entre os economistas, mas também aqui inclui os sociólogos, cientistas políticos, ela é extremamente polêmica e cada um vê de forma muito diferente. Então, tem uma corrente que diz que o governo Vargas foi conservador, que ele, na verdade, não modificou a estrutura política brasileira, a estrutura econômica brasileira, e frisa a questão de continuidade, né? Há outra corrente que vê o governo como populista, né? Então o governo como um governo demagógico, um governo e uma série de críticas que são feitas nessa linha de visão. E há outros, né, que dizem que o governo Vargas, na verdade, ele começa de um jeito e acaba do outro, que tem uma virada no meio do governo, né, e que, portanto, ele deixa de ser um governo conservador e, em certo momento, ele muda de cara. E a minha argumentação, né, é que o governo, na verdade, é um governo do que eu chamaria nacional desenvolvimentismo. Então, o que eu vou fazer, eu faço é discutir com essas correntes e mostrando que, em parte, cada uma delas tem um pouco de razão. Por quê? Porque o governo Vargas, o segundo governo, ao longo dele, de 51 a 54, ele teve ênfases diferentes ao longo do governo, de acordo com as conjunturas, né? E, às vezes, o autor ele se prende em alguns momentos, em alguns detalhes do governo e tende a generalizar para o conjunto, né? Então, eu começo mostrando, né, que quando Vargas assume em 1951, o Brasil está num processo de inflação ascendente, que vem do governo Dutra, crise de balanço de pagamentos, o que vai levar o Vargas, inclusive, a dizer que ele deu o governo abotoadinho para o Dutra e pegou uma bomba 5 anos depois, porque estava um descontrole governamental no balanço de pagamentos, era o momento do acordo de Bretton Woods e o Cruzeiro estava fixo com relação ao dólar.
o Brasil quase entra em atrasados comerciais, enfim, é uma situação muito séria. E nesse momento é que o ministro Celso Laffer entra com a ideia que vai ter que fazer uma política para combater essa inflação. Então, nesse primeiro momento, ao que consta por sugestão do Oswaldo Aranha, que se chamou a fórmula Campos Salles Rodrigues Alves, que ele ia ter que, num primeiro momento, sacrificar em parte o crescimento para depois crescer. Essa parte aí eu uso, né, para mostrar esse início do governo, para rejeitar a ideia do populismo. Porque aqui tem a ideia do populismo político, aquele que a gente está acostumado, que é um líder de massas que manipula, enfim. Né? Mas o populismo econômico, ele foi muito desenvolvido por economistas neoclássicos que fazem mais ou menos a ideia que os governos desenvolvimentistas são irresponsáveis, que esses governos não reconhecem o déficit público, que são governos gastadores, né? Que são governos que não veem restrições fiscais e monetárias. Né? Então, eu pego esse momento para mostrar que, nesta conjuntura, exatamente o governo Vargas é o oposto do que esses modelos dizem. Então, a ideia não é discutir se eles têm razão no modelo em si do que é populismo, mas mostrar que esse termo populismo não se aplica para o segundo governo Vargas, segundo os critérios que eles mesmos estipularam. Né? Quer dizer, eu dialogo com uma literatura neoclássica que faz essa divisão. Eu digo, olha, dentro dos critérios de vocês mesmos, não se aplica. Eu tenho um outro artigo que eu escrevi depois, que também é no mesmo espírito, mas aí é para a década de 30, né? Onde também se chama o governo Vargas de populista. Então, o início do artigo eu faço o diálogo com essa visão. Depois, né, eu vou mostrando, quer dizer, eu não quero dizer que o governo tem etapas, fases, mas há um predomínio dessa ideia. Por que não tem fases? Porque mesmo diante dessa política de estabilização que o governo começa, nesse momento o Vargas já cria assessoria econômica. Né? Nesse mesmo momento já está o projeto de botar à frente a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, né? Que vai elaborar projetos para o Brasil e depois o Grupo Misto BNDES-CEPAL. Então, junto com essa política, né, que reconhece um problema herdado do governo Dutra, se está plantando uma ideia, vamos dizer assim, para o futuro. Né? E no bojo disso aí é que vai entrar a Petrobras e a criação do BNDES. Né? Então, como eu digo assim, eu não vejo populismo nenhum, porque na verdade o que está se propondo não é uma questão demagógica, são questões estratégicas para o país, porque a ideia de populismo é uma política sempre inócua, né? Que se tenta fazer uma coisa e aquela coisa não se realiza, que é uma demagogia, é um jogo de cena, enfim, né? Que é isso que não está acontecendo nesse momento. Depois, há uma forte literatura, né, que diz o contrário, que em vez do Vargas ser demagógico, populista, meio esquerdista, sei lá o quê, eles tentam desqualificar de outra forma. Então eles pegam dizendo que é um governo conservador, que era um governo que a maioria era do PSD, isso do ponto de vista político, né? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, né, essas divisões na literatura não tem nada a ver com esquerda e direita. Existe gente que é identificada com a esquerda que fala em populismo. Por exemplo, toda a sociologia da USP com base marxista. Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso, Vefora, etc. e tal. Como tem na Fundação Getúlio Vargas daqui, da PUC do Rio, que dizem que é populista também. Correto? Quer dizer, ela não tem um corte desse jeito. E do conservador também. Existe dos dois lados esse rótulo, vamos dizer, para o governo. Então, no cara do conservador, né, da política econômica, então o que eu mostro, né, eu digo, olha, isso aqui não se apoia, porque existe, inclusive, artigo do Fiore, que ele diz assim, não, a gente lê as intenções do governo, né, e ficam claras, que ele diz uma coisa e faz outra. A minha constatação é que não é verdade. Eu li todos os discursos do Vargas, desde o momento que ele era estudante na Faculdade de Direito,
até a Carta Testamento, passando por todas as provas de aula. Na época, a Faculdade de Direito no Rio Grande do Sul arquivava as provas dos alunos. Hoje é um material maravilhoso que se tem, porque se vê a formação acadêmica da pessoa, né? Então, nesse momento, quando se vai ler a parte tanto das intenções como dos fatos, os fatos dizem por si mesmo. São as criações de uma série de órgãos que vêm desde o Estado Novo, vêm sendo criados, né? E que se aprofunda durante o segundo governo Vargas, né? Com a Petrobras, o BNDES, a Companhia Siderúrgica. Aliás, como diz o Chico de Oliveira no filme, né? Todos os órgãos criados no Brasil, né, de estrutura de Estado, foram criados pelo Vargas, com exceção do Banco Central, que foi criado pelos militares. O resto, todos eles, de longo prazo e de mudança do capitalismo brasileiro, né, não sei se todos, mas pelo menos 90%, uma grande parte, foram aí criados, né? Então, uma parte eu tento mostrar tanto os discursos feitos, né? Então, eu fui lá cavar as posições com a parte das intenções, quer dizer, as intenções e as realizações. E a discussão, né, ela vai um pouco nesse sentido. O que significa rotular o governo de conservador, né? Se é um governo que está acenando para um projeto de futuro. Quer dizer, na verdade, tu está rompendo com o modelo agrário exportador, está rompendo com uma sociedade que não tinha legislação trabalhista, não tinha o DASP, o serviço público, e está construindo outro tipo de coisa. Então, quer dizer, se a gente pegar todas essas instituições criadas, né, e que vai desde a SUMOC, o IBGE, as estatais, os órgãos, os bancos de financiamento, isso começa, né, não sei se vocês sabem, quando Vargas é eleito governador do Rio Grande do Sul, que se chamava presidente do Rio Grande do Sul, em 1928, que ele cria o Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E já no discurso ele diz, esse é um banco diferente, porque o crédito é fundamental para a produção. Isso é a primeira vez que é dito de uma forma clara. E ele substitui nesse discurso, interessantemente, a palavra progresso, que era de cunho positivista, pela palavra desenvolvimento. Isso em 1928. Isso é interessante, que muito antes da CEPAL já estava no imaginário das elites brasileiras, né, alguma coisa sobre desenvolvimento, e ele diz assim, aqui é o caminho que nós podemos levar o Rio Grande do Sul, diz ele, né, porque era governador, numa marcha civilizatória. Aí entra um pouco de positivismo, né? Quer dizer, é uma marcha é uma coisa autoritária também, né? Um rumo que se vai organizadamente, planejadamente para o progresso. Então, o banco, ele se faz necessário. É uma coisa muito moderna, né? Reconhecer o crédito para alavancar o investimento, uma coisa meio schumpeteriana, e que aparece nesse discurso. Então, quer dizer, uma parte tem um diálogo com essa literatura, né? Na verdade, essa parte conservadora é um adjetivo, né? E também a tese da virada, aquela, né, que era de um jeito e vira para outro, eu tento mostrar que não, quer dizer, há um predomínio no início do governo para essa política de estabilização, né? Mas isso não significa que naquele momento ele já não assumisse as bandeiras de longo prazo, né? Isso é interessante, porque existe um imaginário no Brasil que os governos... E daí eu termino mais ou menos dizendo isso, né? Que isso é o desenvolvimentismo brasileiro, né? Que é o desenvolvimentismo, ele é uma coisa interessante, porque ele tem raízes teóricas, né, no List, em autores europeus, no positivismo, mas ele é um fenômeno totalmente latino-americano. Ou seja, claro que ele se inspira em teorias de outros lugares. Agora, essa amálgama dessas teorias, que vira essa coisa chamada desenvolvimentista, ela se dá aqui. Não tem um desenvolvimentismo francês que eu peguei e adaptei. Correto? Então, um dia eu disse assim, o cara queria dar o nome da sua palestra, eu digo, além da antropofagia, o desenvolvimentismo brasileiro. Por quê? Porque não é a ideia que eu peguei uma ideia, apropriei e joguei fora o que eu não queria, né? Na verdade, não. Quer dizer, ela se amalga, ela se junta aqui, essas ideias, né? E aqui é que vai ser criada e tomada esse tipo de raiz, essa posição, que talvez seja, né, a coisa mais criativa que a América Latina criou até hoje, e o Celso Furtado
Fernando é o grande teórico, né? Quer dizer, temos os teóricos e temos os políticos que implementam, né? Que foi criada aqui. Que ela não é realmente, ela se inspira numa literatura de fora, mas ela gera aqui dentro esse tipo de visão, né, para o futuro do país. Então, assim, de uma forma muito sintética, né, os meus artigos eles tratam disso, é esse diálogo com a literatura e mostrando como o governo Vargas se insere, e não é nenhum do que eles estão dizendo dessa forma, em parte de eu dizer que eles têm razão, porque quem olha só um lado do governo enxerga algumas coisas, né, mas a gente tem que ter a visão do conjunto para poder entender o que a coisa significa. Era isso. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Impecável. Falou menos 7 minutos do que eu tinha te atribuído. Muito bem, Pedro. Eu passo a palavra para o professor Gabriel Kuhn. Você quer este microfone? Isso também, né? Só esse, né? Eu tenho dificuldade para falar nesse bicho aqui. Está ótimo. Não, está ótimo. Tá. Bom, obrigado pela chance de estar aqui. E eu devo dizer, desde logo, que estou impactado. Porque essa não é uma oportunidade rotineira. Eu estou numa mesa... Lá no meio está Roberto Saturnino, uma referência extraordinária. E todos que estão aqui, para não falar quem está aqui ao meu lado, né? E isso no local em que historicamente ocorreram fatos que têm tudo a ver com o que se discute nesse livro. É muito impressionante. Isso organizado pelo Centro Celso Furtado. Eu não resisto a logo de cara lembrar uma coisa a respeito do que representava Celso Furtado na época da minha formação na USP. Uma frase de colega minha que dizia com certa alegria e um pouco de gozação também, a respeito do que era fazer ciência social na USP nos anos 60. Ela dizia, olha, se você leu bem o seu Celso Furtado, você faz, porque o resto é derivação. Isso pesava, era uma coisa muito forte. E eu não vou tentar ser sistemático, e nem me estender, mas fazer algumas observações. Nós estamos aqui um belo livro, hein? Me desculpa, viu, o nosso organizador, o Marcos, não dá para não elogiar em cena aberta. É um lindo livro que pega um tema que realmente foi um achado, recuperar essa coisa importantíssima desses cidadãos intelectuais, técnicos que tiveram um papel muitas vezes esquecido, e trazer isso, ainda por cima com esse maravilhoso título, né? Os Boêmios Cívicos. Grande livro. E um livro que levanta questões extremamente relevantes, ou diretamente, ou, digamos, pela evocação, no impulso das análises feitas. E eu diria também um pouco de passagem, que me sinto bastante convencido pelos argumentos de Pedro a respeito do caráter não populista de muito daquilo que é apresentado como populista. E eu até diria que essa coisa de populismo virou mania dos economistas, viu? O pessoal das outras áreas nunca deu tanta atenção. Não era um tema fundamental. O tema fundamental era desenvolvimento, não era isso que se discutia. Populismo virou um tema que depois caiu no gosto de economistas muito ortodoxos, não é? E que deram uma conotação totalmente negativa. Gostado que muitos deles de formação americana ou americanos, porque na história americana populismo não é pejorativo. Quer dizer, o início do século XIX era Jackson, etc. e tal. Isso não é pejorativo, é a mobilização, a entrada das massas na vida pública. Dá para ouvir? Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Abaixa um pouquinho.
Eu vou tentar falar, e me faça um sinal, porque tem a mania de ou falar baixo ou tirar o microfone de perto. Então me faz um sinalzinho. Mas eu dizia, essa coisa do caráter pejorativo, de populismo, isso historicamente não tem consistência. E é uma coisa divertida também, que a gente acaba não se perguntando muito, mas qual é, afinal de contas, o oposto de populismo? O que é? Porque se você pega a coisa dos economistas, se não é ortodoxo, é populista. Não, mas o contrário de ortodoxo é heterodoxo. O contrário de populista deveria ser algo como elitista. Talvez isso fizesse sentido, mas ninguém fala nesses termos. Ninguém faz a contraposição entre políticas voltadas para grandes massas e tal, e políticas disciplinadamente elitistas. O artigo de Pedro mostra que a coisa não caminha muito bem, a coisa do tal populismo. Agora, a coisa do desenvolvimento, sim. Essa sua referência agora, eu confesso que eu não tinha me dado conta, isso é enormemente importante. Em 28, o homem falava em desenvolvimento. Isso é espantoso, porque na minha cabeça essa palavra entrou em 49, basicamente. E não é só por Prebisch, é por Truman, quando ele pega negativamente, falando aos subdesenvolvidos, né? Quer dizer, os pobres, essa ralé, etc. E tal. Mas não, a coisa vai mais longe. A gente tende a esquecer que esse momento que está sendo discutido nesse livro é um momento de fantástica efervescência internacional. A gente um pouco, às vezes, esquece que os anos 50 não só são os anos de ascensão da Guerra Fria, mas são os anos da criação do terceiro mundo, de um grande momento como é o do terceiro mundismo. É o período em que se coloca na mesa a questão do desenvolvimento. É um momento em que, na América Latina, intelectuais marcantes tiveram uma participação fundamental para a reflexão e para a prática econômica e, por extensão, política, no período seguinte. Aqui entre nós, Celso Furtado, na Argentina, não é bem na Argentina, mas enfim, o Prebisch, o pessoal do México, pelo menos numa fase dele, Jesus Silva Herzog, esse pessoal, eles marcam a presença de um continente de uma maneira muito extraordinária. Muitas vezes esquecemos o quanto pesa a América Latina. Trimestre Econômico, a revista editada no México, aglutina o pensamento no continente. Aliás, se me permitem, uma velha obsessão minha. A América Latina tem uma coisa espantosa. Ela tem uma editora que formou um continente, que se chama Fundo de Cultura Econômica. Ninguém mais tem isso. É espantoso. Quer dizer, aqui se plasmou, num período relativamente curto, algo que transcende as fronteiras nacionais e que, de fato, distingue a América Latina. E Vargas estava no centro dessa coisa, em mais do que um momento. O que representava esse homem? Vejam, a criação dessa assessoria econômica é de uma visão, de uma perspicácia também política enorme, né? Enorme. E o que isso permite? Eu vou, provavelmente, amesquinhar um pouco a imagem, não é minha intenção, mas o que eu vou falar agora pode soar como reduzindo demais a envergadura dos atos e da atuação, enfim, de Getúlio. Mas quando se cria uma assessoria, como é que chamava mesmo? Assessoria mesmo, uma assessoria direta junto ao presidente, e com aquela abertura e argúcia do grande político,
do que faz a grande política, do homem que sabe que o primeiro ato político não é repelir, mas sim buscar atrair para si. O segundo ato pode ser um pouco mais à la Maquiavel. Se não quer, eu destruo. Mas o primeiro é trazer. Porque esse homem que aqui é citado, né, quando falam, acho que do Pompeu Ascioli Borges, né? Não, esse homem é esquerdista, não sei o quê. Bom, melhor conosco do que lá fora contra nós. Porque é bom. Se o cara é bom, traz para nós. Isso é extraordinário, mas ao mesmo tempo levanta uma questão que desconfio que as análises políticas, mesmo econômicas, sociológicas, etc., ainda não enfrentaram com o devido vigor, que é a questão presente, seja no interior de uma instância de governo como essa assessoria econômica, seja no interior de um conjunto de instâncias diretamente ligadas à chefia do executivo, como se criou a partir do primeiro momento do segundo governo Getúlio, que isso levanta a questão dos conflitos inter e intra-instâncias governamentais. Isso é um negócio fundamental, porque aqui se mostra, né, de que maneira havia uma ala nacionalista, uma ala, digamos, cosmopolita na assessoria, mas havia várias instâncias que foram sendo criadas, os diversos órgãos reguladores de tais e quais recursos e por aí afora. Isso não era e nunca foi pensado como sendo homogêneo, nunca foi pensado como sendo algo que está simplesmente de maneira plana e talvez passiva, respondendo a exigências do presidente. Isso era uma espécie de microcosmos que esse homem soube criar à sua volta, mostrando as linhas de pressão e de tensão no interior da sociedade, ele permitindo um papel que num regime politicamente mais aberto, um regime representativo e tudo mais, com o Congresso funcionando e tudo mais, lhe permitia manter aquilo que é a grande marca de um político à la Getúlio, que é o papel de árbitro. Se ele não é mais o ditador, que pode arbitrar em relação à sociedade toda, que seja árbitro em relação àqueles grupos que de fato estão trabalhando para dar diretrizes e consistências para as grandes políticas. Então, esse homem soube ver longe e soube, como grande político que era, assegurar a sua inserção no processo em curso. Ele não ficou fora, mas também não foi simplesmente o homem que dava ordem e alguém saía correndo atrás, porque a coisa fervilhava por todos os lados. Havia provavelmente muito mais conflito do que a gente imagina. E com isso tudo, é bom lembrar, vocês estão cansados de saber isso, mas é bom lembrar. Criou-se, ou pelo menos deu-se consistência num país em processo de modernização, de desenvolvimento, a figura absolutamente fundamental do servidor público, né? Eu tive a sorte de ouvir diretamente de Jesus Soares Pereira a frase: eu tenho orgulho de sempre ter sido um servidor público. Aliás, em uma ocasião, eu até participei de um debate, até por escrito, em que um autor criticava duramente o meu mestre Florestan Fernandes, comparando-o com Gilberto Freire. Ele dizia: Gilberto Freire é o gênio de proporção universal, é como Montesquieu, é como Goethe. Isso é literal, hein? Um gênio. Agora, Florestan, o que era? Um funcionário público. Eu respondia: mas é claro, ele aceitaria de bom grado e ficaria orgulhoso de ser chamado de funcionário público. É um homem que está dedicando a sua vida à coisa pública. Quer dizer, essa coisa do funcionário. E aqui houve esse momento, e aí nós sabemos que faz parte das perdas mais terríveis da nossa sociedade, essa coisa ter sido tão triturada, né? Mas isso significa o seguinte: para além talvez das intenções manifestas ou implícitas,
para além da questão de se é conservador, ou modernizador, ou algo do gênero. O fato que o período Getúlio, o segundo governo Getúlio especialmente, permitiu lançar, pelo menos, algo assim como uma proposta, um possível projeto de algo que ainda não se realizou, que seria o nosso grande projeto republicano. O nosso grande projeto republicano. Isso nós não conseguimos realizar, eu diria. Isso é uma exigência para o futuro. Não será mais realizado no estilo Getúlio, não há mais espaço, né, para esse tipo de atuação. E eu até desconfio que nem seria desejável. Mas essa coisa, de algum modo, eu creio que por baixo alimenta e aquece a memória possível desse período, que é exatamente o encaminhamento do nosso grande projeto republicano. Isso está um pouco nesse livro. As contribuições desse livro são de uma consistência impressionante. Olha, me desculpem, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, deixa eu fazer uma provocação com o Pedro, que escreveu 2 textos realmente notáveis, né? Mas eu me diverti muito numa certa altura aqui, em que ele não resistiu. O economista, de vez em quando, dá aquela derrapada e não resiste, né? Então, eu estou tentando ver aí qual é a página em que ele cometeu o grave pecado. E está aqui, página 149, né? Veja só que divertido. Isso num livro que é delicioso de ler, e os textos de Pedro são deliciosos de ler. Mas aí ele dá uma derrapadinha. Vejam só que coisa gozada. Esses livros são para o conjunto dos cidadãos, né? Não são trabalhos acadêmicos restritos. Embora enfatizem instrumentos diferentes, todos convergem, veja agora, sob o suposto, explícito ou não, de uma curva de Phillips de curto prazo negativamente inclinada. Fico pensando, bom, para mim e para muitos leitores, uma curva de Phillips inclinada significa que o aparelho de som está desnivelado, né? Essas ficam nos devendo, viu, Pedro? Mas, agora, isso tudo para dizer que o livro é delicioso de ler. É delicioso de ler. A curva de Phillips, eu fiquei alarmado com o aparelhinho de som, mas eu não vou me estender mais, não sei se a gente vai poder trocar mais ideias. Então, eu fico muito grato e fico por aqui. Muito obrigada, Gabriel. Eu já estava em pânico, porque fui eu que revi o livro. Eu digo, vai descobrir um erro de revisão daqueles brabos. Eu estava aqui trêmula. Eu digo, vai descobrir uma crase fora do lugar, Mãe Imaculada. Ainda bem que foi. Porque a curva de Phillips, como eu revi muito texto do Celso, eu tinha que deixar a curva de Phillips. O pior para mim era a relação, aquela coisa da curva da demanda. Essa para mim era um horror, mas enfim, bom. Bem, Marcos, a palavra é sua. Se você puder ficar nos 20 minutos, é bom, porque depois a gente faz uma outra rodada e talvez abra a palavra, enfim, a conversa para quem quiser fazer algum comentário. Obrigada. Marcos. Boa noite a todos. É uma grata satisfação estar aqui nesse local, agradecer a coordenadora, a diretora do museu, pela gentil recepção que nós tivemos aqui desde a primeira hora para acertar essa reunião. Agradecer ao nosso presidente e à Rosa, que carinhosamente leu também todos os artigos e fez sugestões, e ela muito cuidadosa com as publicações que saem no Centro Celso Furtado. E de estar aqui em presença do Pedro e do Gabriel.
Eu fiz um roteiro breve para falar sobre o livro. E, em primeiro lugar, eu vou dizer algumas palavras sobre o livro, sobre a história desse livro. Em segundo lugar, que eu chamo de necessária reconstituição do período. Em terceiro, a atualidade do livro. Em quarto, algumas questões teóricas envolvidas, não? E aí também a necessidade de reproblematizar as interpretações que foram feitas e que continuam sendo feitas sobre o período, e dizer algumas palavras também sobre os boêmios cívicos. Bom, o livro, ele foi... a ideia começa com um projeto que eu lancei no centro, e em conversa com Pedro Dutra, com Pedro Souza, que foi o nosso gerente por alguns anos no Centro Celso Furtado, e ele acolheu muito bem a proposta e encaminhou a proposta ao Banco do Nordeste, que garantiu imediatamente a possibilidade do projeto de pesquisa. Afinal, se tratavam de pelo menos 4 nordestinos, não é? O Inácio Rangel maranhense, o Jesus cearense, o Cleanto paraibano e o Rômulo baiano. Não? Então, isso fez com que o Banco do Nordeste imediatamente acatasse E eu comecei a trabalhar com alguns alunos de mestrado que escrevem belos artigos aqui. Li os textos do Pedro e disse, não, esses textos não podem faltar no livro. Eu gosto particularmente do texto hegeliano que abre essa coletânea, com muita densidade, muita capacidade analítica de política econômica para a gente entender. Eu, como cientista político, tive alguns insights aí a partir dessa análise que ele faz da evolução das políticas econômicas do governo Vargas. E há também alguns artigos sobre a imprensa no período Vargas, e eu solicitei a 2 colegas do exterior que publicassem também eu tive um aluno em Leiden que se interessou muito no curso que eu dei sobre política brasileira do período Vargas até os dias atuais. Ele quis trabalhar sobre Vargas, escreveu também um artigo sobre a figura do Vargas, né, e as contradições inerentes a esse personagem. E um professor indiano com quem eu trabalho há muito tempo, que quando eu estive algumas vezes na universidade dele, em Swansea, ele dava cursos sobre Vargas. Então eu pedi que ele construísse o roteiro que ele tratava com seus alunos para que os ingleses tivessem uma visão. Por que isso? Porque sempre me chamou a atenção, e na França isso era muito patente, que se conhece muito pouco sobre o Brasil e se conhece muito pouco sobre Vargas, sobre o período Vargas. Na França, você fala de Vargas, muitas vezes há uma grande interrogação. Se conhecem muito Perón. E aí eu acho que tem o charme da Evita, tem toda essa coisa, mas Vargas é praticamente... E Vargas, aqui para nós, foi muito maior do que Perón, né? No tempo político, nas suas estratégias, na sua dimensão de político, eu creio nisso. Então, eu acho que o livro ele é o resultado de uma pesquisa. Nós fizemos pesquisa de jornais, 3 jornais, o Estado de São Paulo e 2 jornais em Pernambuco. Fizemos artigo pesquisa no CPDOC. No CPDOC, nós não encontramos nenhuma entrevista sobre Jesus Soares Pereira, o que é lamentável. Para a gente conhecer a obra de Jesus Soares Pereira, há um livro de entrevista
que foi feito sobre ele, um belo livro, e sobre essa figura que o Gabriel falou. Interessante, quando ele é convidado pelo Rômulo para participar da assessoria, ele, pelo salário que ele iria receber, era tão baixo que ele teve que vender um Fusca que ele tinha, velho, para poder cobrir as despesas que ele teria. Quer dizer, e aí, com isso, eu já entro um pouco na necessária reconstituição do período. Né? Então, eu acho que o trabalho do Pedro passa isso, eu acho que o meu também passa isso, de que a gente pode ler o período Vargas na sua integralidade. Há uma totalidade que vai se afirmando e com suas diferenças. Então, as questões que os historiadores sempre tratam, né? Sobretudo a École des Annales, que a história é sempre interpretação, não é sempre leituras e releituras que são feitas sobre um determinado momento, e mesmo as leituras que o Pedro fez sobre alguns autores, elas estão marcadas pelo momento histórico que eles estavam vivendo. Então, aquilo faz com que o analista, ele acabe sendo traído, talvez, pelo momento histórico que ele está vivendo. Não é? E pensar aquele presente, o passado com os olhos do presente, isso é um problema epistêmico na história, nós todos sabemos disso. Mas por que é necessário reconstituição desse período? Porque eu acho que Vargas é ainda um grande fantasma nesse país. A figura de Vargas incomoda. E eu digo fantasma no sentido, vocês podem lembrar uma discussão que houve no governo Fernando Henrique Cardoso, de jogar pá de cal na memória de Vargas, e Lula, que tenta recuperar a ideia de Vargas, as ideias de Vargas e o ideário de Vargas, inclusive numa foto famosa da mão com petróleo, que o Lula reproduz mediaticamente. E me lembro também do Chico Oliveira dizendo, como pernambucano, em São Paulo, que ele disse: eu procurei muito nessa cidade, não existe uma rua, não existe uma avenida, não existe uma rua, não existe um beco com o nome de Getúlio Vargas. Isso é coisa em São Paulo, isso é coisa do Chico Oliveira. Então, o perigo também de uma leitura muito grandiloquente sobre Vargas existe também no sentido de se cair numa vereda da psicologização, do individualismo, do homem insubstituível. Mas também a gente não pode negar que que os sujeitos históricos fazem diferença. Então, Vargas, e aqui o Pedro relatou esse fato muito interessante da criação do Banco do Rio Grande do Sul, que já o avançar sendo um estancieiro, sendo um homem de terras, pensando no Brasil industrial, no Brasil, e que tendem a olhar o governo Vargas com uma visão, eu acho que mais amesquinhada. É um governo conservador. É difícil pensar num governo dessa natureza e num momento histórico tão crítico. Há que se lembrar que o mundo entre guerras, a presença do caudilho, da visão autoritária, ela era uma força muito grande internacional. A gente pode pensar em Franco, a gente pode pensar em Salazar, a gente pode pensar em Mussolini, a gente pode pensar em Hitler. Quer dizer, isso foi um momento que o mundo vivia digamos, uma dicotomia que depois se acentua com a Guerra Fria.
Outra questão que eu acho ainda importante da reconstituição do período e que acho que foi ainda muito mal feita é a questão da política internacional, que tem sido, mesmo da política econômica internacional, eu acho que o trabalho do Pedro é uma grande contribuição histórica nesse sentido. Mas a presença norte-americana, sobretudo, isso dá uma quando se fala de virada, quando o Skidmore trata dessas questões, ele não está, quer dizer, os momentos eram muito diferentes. Não? Nesse momento da guerra, inclusive o Brasil sai para a guerra muito tardiamente, Getúlio tenta jogar com essa tensão existente entre o fascismo alemão, não que ele fosse fascista. Aqui mesmo foi dito que toda a política dele é uma política de reforço sistemático do trabalhador, do salário mínimo, da Seguridade Social, da criação do DASP. É uma série de elementos aí que a gente poderia mostrar que vão noutra direção. Mas Vargas tinha a visão do político, e que eu acho que nisso ele tem muito a ver, o Lula aprendeu muito com ele, a questão de um certo pragmatismo político. Não é? A própria história da Companhia Siderúrgica Nacional é muito isso. Quer dizer, o jogo que ele fazia entre alemães e até por conta da evolução do processo endógeno, ele acaba tendo que optar por uma opção a favor dos Estados Unidos e entra na guerra. Mas o tempo todo está presente para ele a necessidade de construção do Estado brasileiro, do Estado moderno brasileiro. E aí a gente tem que pensar o Brasil do antes de 30, o Brasil da República dos Governadores, do Brasil, né, do café com leite, quer dizer, desse Brasil das grandes oligarquias que tinha que ser superado para que a gente pudesse entrar no outro patamar histórico e que ele consegue. Né? O segundo governo Vargas, ainda o papel dos militares é outra questão. Vitória Benevides tem coisas muito boas escritas sobre isso. Quer dizer, os militares, pouco a pouco, eles vão se afastando do primeiro Vargas, não é? E tiram o tapete do Vargas, não é? E no segundo momento, Vargas tinha plena certeza, no segundo governo dele, já em 51, tinha plena certeza que ele não poderia reproduzir o que fez no primeiro governo. Quer dizer, ele tinha limitações agora, quer dizer, embora eleito com quase 50% dos votos, mas tinha um Congresso que não lhe era simpático, não é? Então ele tenta negociar o tempo todo respeitando, não é, o processo democrático. E a coisa mais, para mim, mais forte dessa política, desse político, é como ele negocia, não é, com a pressão norte-americana agora, estabelecendo sua hegemonia mundial. Há que se lembrar que o Brasil não vai apoiar a invasão norte-americana na Coreia, né? Com a pressão americana muito forte aqui dentro. Né? Então, essas são questões que precisam, os militares que vão pouco a pouco aderindo a uma visão agora tutelada pelos Estados Unidos. Não? Isso é uma coisa que hoje está muito apagada, porque a caserna voltou ao seu lugar, mas se tem discutido pouco isso. Não? Essa presença não desaparece assim da noite para o dia. Não? Eles passaram 20 anos no poder, não? Poder autoritário, ditatorial. E, então, o que se percebe nisso tudo é que há uma continuidade, e aí eu queria recuperar um livro magnífico, que é o livro do Celso Furtado, chamado A Construção Interrompida.
A construção interrompida para Celso é esse processo que começa com Vargas, que avança por Juscelino, e tem passagens que eu consegui recolher do Rômulo. Ele disse: Rômulo, o governo de JK nasceu do segundo governo Vargas, né? E depois ele sai analisando essa afirmativa. E esse processo de incorporação das massas, sobretudo do setor camponês, porque com o processo de industrialização, o operariado nascente já se fazia presente, mas o campesinato estava completamente marginalizado no Brasil, como está ainda totalmente marginalizado, não é? Essa é uma questão, esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles, entendo eu. Não é? Há muita gente conservadora que diz que o próprio candidato Serra, que disse que dá um fusquinha a cada um desses camponeses que nós resolvemos esse problema agrário. Não? Quer dizer, hoje o Brasil tem se tornado um grande produtor de agrobusiness, não é? Com grandes concentrações fundiárias no país como um todo. Não é? Isso tem efeitos muito danosos sobre a nossa estrutura político, social, econômica, e nós temos discutido pouco isso. Não é? Essa questão do agrarismo na vida nacional é como se agora nós todos fôssemos urbanos, cosmopolitas. Esse é um problema grave. E, finalmente, então, eu acho que esse livro ele provoca algumas discussões que são muito contemporâneas. Estamos discutindo hoje, entre economistas, cientistas políticos, sociólogos, o neodesenvolvimento, não é? Um arrobo de novas definições, mas que isso precisa, não eu acho que de um foco mais qualificado. Não colocar a América Latina existe, é uma realidade, processo de integração regional é importante, é um avanço, mas cada país tem também a sua problemática, as suas especificidades, que a gente não pode juntar tudo num entendimento só. E uma frase aqui que eu gostei muito do que eu encontrei do Rômulo, que ele diz que eles tinham, a assessoria econômica tinha a paixão do anonimato. Isso é magnífico, quer dizer, então, essa coisa do trato público de intelectuais. Então, o projeto original que nós lançamos era um chamamento a que o Centro Celso Furtado pudesse inaugurar uma linha de publicações que tratasse de pessoas, homens e mulheres públicos que dedicaram sua vida e que, por algum motivo, não tiveram condições de elaborar a sua obra. Deles todos, eu acho que o Inácio Rangel conseguiu. Mas, Rômulo, a gente querer entender o entendimento da sua compreensão do Brasil, do desenvolvimento, das questões nacionais, a gente tem que ler entrevistas que eles publicaram. Então, eu lembro de 2 funcionários da Sudene com os quais eu convivi, e um deles eu trabalhei, Jader de Andrade, Nailton Santos, irmão do Milton Santos, grandes figuras de pensadores, de intelectuais, que não tiveram, pela dedicação à causa pública, tempo de escrever. Nem todos eram Celso Furtado no afã da luta política, administrativa, poder refletir teoricamente. Mas é isso, eu não quero cansá-los. Grato pela presença, e eu acho que o livro vocês vão gostar. Muito obrigado. Um pouquinho de tempo ainda. Gostaria de saber se vamos abrir um pouquinho para o debate. São 7h30, talvez uns 15 minutos a mais, se vocês aproveitar essa pleiade, enfim, o nome, a palavra é um pouco fora de moda, mas fui longe, hein? Agora fui longe. Eu queria só lembrar o Glauber, que é o nosso bravo assistente,
De direção? Não, você tem um nome mais imponente. Assessor. Me lembrou aqui que é verdade, hoje a professora Maria da Conceição, que é uma geração seguinte dos boêmios cívicos, e que não tem nada de boêmia, embora cívica, completa 84 anos hoje. E ela é uma das fundadoras do Centro Celso Furtado. Mas vocês não fiquem tão animados, porque, curiosamente, hoje também nasceu no mesmo dia o José Sarney. Então, ele também completa hoje. Só um detalhe, eu me lembro que nós estávamos em Brasília, Celso era ministro da Cultura, nós estávamos em Brasília, e um dia a Maria da Conceição estava lá em casa, no 24 de abril, e dizendo, pois é, meu aniversário, aquele jeito da Maria falava, e o Celso disse, pois é, Maria, hoje é o Sarney também, e eu nunca vi pessoas tão diferentes como você e o Sarney. Então, vocês desmoralizam qualquer horóscopo, porque realmente... Aí a Maria diz, bom, mas eu nasci no hemisfério norte, e o Sarney nasceu no hemisfério sul. Então, a teoria do horóscopo estava salva, porque eles nasceram cada um no hemisfério, mas ambos nasceram no mesmo dia, e enfim, não sei se na mesma hora, mas de qualquer maneira, ambos hoje fazem 84 anos, eu só lembrei disso, enfim, bom. E falando em efemérides, eu também lembro que amanhã faz 40 anos da Revolução dos Cravos. Essa é uma bela data. Mas, enfim, bom, vamos parar de comemorar. A palavra está aberta a quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Tá, eu acho que talvez... Porque está funcionando assim. Nosso representante do BNDES. Está sendo gravado. Eu sou engenheiro do BNDES. José Eduardo Pessoa de Andrade, eu sou engenheiro do BNDES. Então as pessoas se identificarem. Sim, porque a gente está gravando. Eu queria assim, fazer uma pergunta por Marcos Costa Lima, ele falando sobre essa recuperação, essa análise de uma figura como Getúlio e da assessoria econômica, né? E, assim, porque a minha geração também, a minha geração foi da ditadura, né? Quer dizer, e a minha visão assim mais de esquerda, quer dizer, o Getúlio era um ditador, né? O Getúlio foi responsável, a coisa contraditória, como é que fica a marca para nós? O Getúlio foi responsável por mandar a Olga para a Alemanha, quer dizer, então isso é uma marca muito pesada, quer dizer, como é que você joga com a contradição? Você falou também, vocês falaram da oportunidade dele de negociar a CSN com os americanos ou com os alemães, entrou cedo ou tarde, ou, né, avaliar como é que foi essa opção do Getúlio, mas era eu acabei de ler agora o segundo volume do livro do Lira Neto, que eu acho que está muito bom também, um trabalho sobre a recuperação da história do Brasil, mas você explorar um pouco isso, como é que nós, assim, quer dizer, vamos fazer essa revisão, o que é preciso fazer para ter uma dimensão, não fugida do contraditório, mas talvez caracterizar as opções dele naquela época da limitação, como vocês falaram, não adianta a gente ver o Getúlio hoje, né, ou ver a assessoria econômica com o pensamento de hoje, mas era mais a pergunta para explorar um pouco essa questão. Vamos fazer uma rodadinha rápida. Mais alguém? Tânia Bacelar. Boa noite, eu sou Tânia Bacelar e sou conselheira do Centro Celso Furtado. Eu queria fazer um pedido, não é uma pergunta, a Marcos, para ele falar um pouquinho dos 4 nordestinos. Como é que eles vieram parar no Rio de Janeiro e qual era a formação dessa trupe? Celso Furtado também veio de lá e veio para cá estudar, né? Sérgio Vanderlei. Boa noite, eu sou Sérgio Vanderlei, professor e doutorando da EBAP-FGV. Marcos, a concepção da ideia da assessoria econômica em si foi só uma iluminação, um raio que caiu na cabeça do Getúlio? Fica parecendo, né, que um belo dia lá na formação de governo ele dá esse estalo, como sempre, nessa ideia de criar contrapontos, né? Talvez ao Horácio Laffer, né, na Fazenda, para contrapor peso, mas será que foi realmente só essa inspiração que bateu nele, né, naquele momento inicial? Isso é só também, justamente para desmistificar um pouco, né, o Getúlio, como você falou. Marcos, com a palavra. Bom, eu espero aqui os reforços, né?
Bom, essa questão do Getúlio e da ditadura é uma questão dizer o óbvio, é complexa. Né? Eu acho que a gente tem que entender Getúlio, a meu juízo, no seu projeto maior, né? de mudar o patamar da economia, da vida política nacional. Ele é cheio de contradições, né? Mas o país é um país contraditório, o país é um país atrasado do ponto de vista industrial, não é um Leitkammer, então tem uma oligarquia muito poderosa, não? E, por exemplo, tem coisas que ficam na articulação regional brasileira que ainda hoje permanecem, no caso do legislativo brasileiro, não é? A votação, a assimetria que existe entre Campelo de Souza trabalha muito bem isso, não é? Como é que no Brasil, não é? Um voto de um pernambucano vale mais do que um voto de um paulista, ou um voto de um alagoano vale muito mais do que um voto de um carioca, não é? Isso foram arranjos políticos que são marcas da tradição brasileira, não é? O próprio Getúlio, e talvez aí o epíteto de conservador ou de populista, com o qual eu não concordo, advenha disso, dele não querer enfrentar todos os setores sociais ao mesmo tempo. Ele já tinha uma carga muito pesada. Então, o Nordeste brasileiro vai ser enfrentado, e as lutas camponesas, isso vai ser enfrentado no governo João Goulart. Mas isso é um processo que já começa bem antecipadamente. Bom, a gente leu Memórias do Cárcere, ninguém é favorável à ditadura, mas é necessário, eu acho que nesse tipo de análise, para não fazer uma condenação, que eu acho que a direita faz no Brasil, isso com muita força, não é? É um ditador e pronto, não é? Esquecendo que havia movimentos radicais do integralismo. Por certo, ele tratou com muito mais docilidade os integralistas do que os comunistas, não tenho dúvida, mas eu acho que, para usar uma expressão aqui pouco acadêmica, ele foi perdoado por Prestes quando, não, depois vai apoiá-lo em seguida, não, tendo sofrido o que sofreu. Não. Eu acho que o mais importante de Getúlio, no meu entendimento, em primeiro lugar, é querer alterar o quadro político nacional, não é? E tentar, sem afrontá-la, tentar estruturar um projeto de industrialização. Não é? E aí eu acho que os debates que correm em paralelo, o debate Simonsen-Gudin tem a ver com isso, não é? Uma série de... Mas é essa trajetória, o que ele deixa de herança para o país, que são ativos fundamentais que nós temos ainda hoje. Não é? Isso não se pode esquecer. E no segundo, eu só queria ler aqui uma parte que o segundo governo Vargas, foi uma parte do meu artigo, foi o primeiro da história do país a criar um órgão permanente de planejamento encarregado de estudar e formular projetos ligados às principais necessidades econômicas nacionais. Sua importância pode ser atestada pela quantidade de propostas e projetos que formulou e examinou. Entre eles, a Petrobras, o Fundo Nacional de Eletrificação, o Plano Nacional do Carvão, a CAPES,
a reforma administrativa, a carteira de colonização do Banco do Brasil, o Instituto Nacional de Imigração, a Comissão de Política Agrária, a Comissão de Desenvolvimento Industrial, o Banco do Nordeste, o Plano Nacional do Babaçu, que não foi posto adiante, o planejamento da indústria automobilística, que naquela época também não prosperou. Mas era um conjunto, quer dizer, esse presidente com essa assessoria, eles estavam articulando um projeto imenso e que muito disso permitiu o Brasil, inclusive, dar um salto na nossa condição amesquinhada dessa dimensão agrária. Só rapidamente, Tânia falou É curioso, porque quase todos eles eram autodidatas, acabaram se formando em direito. Rômulo fez direito. Tem um aspecto curioso que todos os 4 foram contra Getúlio no período do Estado Novo, e Getúlio, quer dizer, que é outra qualidade do líder, de não marcar as pessoas, por pensar diferente, mas entender as qualidades intelectuais que poderiam contribuir para um projeto mais arrojado para o país. Então, mesmo Inácio Rangel foi um autodidata, Rômulo de Almeida também. Cleanto estudou na Faculdade de Direito do Recife, depois foram ao DASP. O Cleanto acaba, do DASP vai para a Inglaterra, onde se destaca, e depois ele vai parar nas Nações Unidas. Eram sempre pessoas, isso é muito interessante também, quer dizer, pessoas que não vinham de extração social de classe média baixa, então, é um pouco isso. Eu não queria passar para o Pedro. Ok. Não, eu gostaria de falar 2 coisas, na verdade, da tua primeira exposição, que me lembrou 2 coisas para eu dizer. Uma é a questão do pragmatismo do Vargas, que é muito citado, e emendar uma questão com o Perón, naquela comparação. A questão do pragmatismo é interessante, porque existe, de certo modo, uma acusação do Vargas ser pragmático. E, em certo sentido, a gente pode dizer que todo político é pragmático, porque o político, diferente dos intelectuais, eles têm que resolver os problemas, não apenas analisar, ele tem que encaminhar as soluções, e essas soluções passam por questões pragmáticas que têm que ser resolvidas. Mas, às vezes, uma leitura... Então, claro que o Vargas era pragmático, como a maior parte dos políticos o são. O Lula o Sarney outros são. Agora, há uma certa acusação que esse pragmático, mais ou menos assim, é um homem despido de ideologias, que vai se adaptando para se manter no poder. E uma vez eu peguei para analisar isso e vejo assim, que não é verdade. Porque eu li todos esses discursos do Vargas, vejo assim, vem cá, será que ele é um camalhão que vai se adaptando? Todo discurso muda, claro, porque a realidade muda. Nós temos que nos adaptar às circunstâncias. Antes da guerra, a Grande Depressão, depois... Não pode ter um discurso de um jeito só. Agora, ele tem uma coerência muito interessante. Então, eu dividi assim, tem o Vargas lá da Primeira República, que é mais positivista, depois tem essa década de 30, que eu chamei de desenvolvimentismo autoritário, e depois, lá nos anos 50, o trabalhismo. Há uma coerência? Há. Que coerência é? Primeiro, nunca ele foi liberal. Desde criança, ele nunca foi liberal. Acreditar no livre jogo das forças de mercados para sair, não sei, jamais. Quer dizer, ele sempre acreditava que, em primeiro lugar, o Brasil era um país pobre. Isso é constante nele. O país é pobre, é atrasado. E isso é uma coisa relevante na minha pesquisa, porque a primeira coisa que uma elite tem para propor um projeto para um país, ele tem que ter consciência que o país é atrasado. Nas mãos do Celso vai virar subdesenvolvido. Vai ser qualificado o que é esse vago atraso lá dos primeiros momentos. Então, há essa consciência e ele diz assim, como se sai desse atraso? É pela indústria. Pessoal, eu peguei discurso do Vargas de 1906, quando o Afonso Pena é eleito e visita o Rio Grande do Sul. E ele diz assim, pobre de um país que se vê obrigado a comprar industrializado no exterior a própria matéria-prima que ele exporta.
é uma antecipação de uma ideia do Previce, de deterioração dos termos de troca. Então, quer dizer, e como nós vamos sair disso? Nós temos que ter, aí a ideia do desenvolvimentismo, ele é um guia de ação. Né? Se nós deixar a coisa como está, ela vai ficar como está. Eu acho que isso foi muito bem teorizado pelo Celso Furtado, quando ele diz, o subdesenvolvimento se autorreproduz. Se a gente não fizer nada no Haiti, o Haiti vai ficar Haiti. Ele não vai, como diz o Rostov, evoluir para uma sociedade, não sei o que lá, pelo livre jogo. Né? Ele vai ter que ser. Então, ele acredita nessa coisa que no marxismo se chamaria praxis, quer dizer, uma ação orientada num sentido. E mais, quer dizer, que é interessante também, ele sempre acreditou, seja no trabalhismo, seja no positivismo, que a saída era interna, que cabia aos brasileiros tomar essa decisão, que não ia ser pelo movimento internacional, como dizia a elite paulista, cosmopolita, o Estado de São Paulo, que nós vamos nos civilizar indo nessa direção. Ele sempre acredita numa saída interna e vai se adaptando, eu acho, mas com uma coerência de discurso. Aí tem uma diferença do Vargas com o Perón, né, que eu constatei, tem várias, né? Claro que ambos são a favor de desenvolvimento e distribuição de renda, mas tem uma questão de ênfase, porque assim, muito resumidamente, o Vargas vê assim, o Brasil é uma nação pobre, pobre porque ela é subordinada na divisão internacional do trabalho. Como é que eu faço para sair disso? Nós temos que nos industrializar, e isso tem que ser provocado pelo Estado, pelo BNDES, pelos órgãos. O discurso do Perón não é assim. O discurso do Perón diz assim, a Argentina é uma nação rica. Correto? Porque era. Ele diz assim, rica, qual é o problema da Argentina? Não é ser agrário, não acreditem nisso. Pelo contrário, o Perón não tinha projeto claro de industrialização. Ele diz assim, nós temos que pegar esta renda da terra, dessa elite atrasada, que vira as costas para o povo e distribui essa renda. Então ele tem um projeto muito mais de distribuição do que de desenvolvimento, porque ele acredita que, no fundo, que a vocação da Argentina, e a Argentina tinha sido rica naquele auge agroexportador. Para o Vargas, não, o agroexportador do café era um atraso. O país tinha que romper com esse atraso e chegar numa nação industrializada. Então, ambos acreditam em desenvolvimento e distribuição, né? Mas o foco é diferente em cada um. Né? A ideia da coisa é diferente em cada um, porque o desenvolvimentismo, eu costumo dizer para os meus alunos, Vargas era cepalino. Ele acredita no desenvolvimento para a alavanca, não uma mera distribuição. Né? Porque a distribuição em si não é inerente a um desenvolvimentismo, porque socialista é a favor, social-democrata, etc. e tal, não é a marca da coisa. A questão da ditadura, muito rapidamente, né, eu acho que o Marcos já disse tudo o que eu ia dizer, mas eu vejo assim a questão da ditadura, eu sei que é um gargalo. Quando a gente vai escrever sobre o Estado Novo e ver e tal, eu tinha que dizer, olha, o Estado Novo, eu disse assim, em certo momento, né, ele é ultra-reacionário politicamente, mas é avançado economicamente. É uma forma de sair pela tangente. Agora, o negócio é o seguinte, né, a gente vê a democracia pelos olhos de hoje, porque hoje a democracia é um valor. Não era muito assim naquela época. E se a gente pegar a democracia que em 32 os paulistas estão propondo, e o Estado de São Paulo, é a democracia da UDN, que eles apoiaram derrubando Vargas em 46. Era aquela democracia que ele diz assim, por que tem que derrubar o Estado Novo? Com o Estado Novo, derruba o entulho autoritário. Por exemplo, a legislação trabalhista. Férias, 13º, isso é tudo do Mussolini, que é um absurdo, né? Dizer que essa legislação social era um atraso fascista, né? E era a ideologia da UDN, correto? Quer dizer, a democracia apregoada veio numa coerência que vai desaguar em 64 pelos mesmos que lá eram contra a interferência do Estado, a legislação trabalhista, enfim, né? Porque naquele momento ninguém estava propondo, né? Quer dizer, era uma fachada essa bandeira, porque o mundo era, como já foi dito, né, dividido entre saídas autoritárias. E, pessoal, se a gente for muito claro, né, a esquerda,
admitiu democracia como bandeira foi de 20 anos para cá. Porque se nós chegar em 64, o discurso era claro. Perguntava lá para os milicos, o que eu vou fazer? Ele disse assim, olha, derruba esses caras, bota os comunistas na cadeia, etc. Ele perguntava para o Brizola, como é que eu faço as reformas de base? Ele dizia, a primeira coisa, fecha o Congresso. Correto? Porque com esse Congresso aí tu não muda nada. Era a briga que ele tinha para os ancos. Né? E não se acreditava, se dizia era uma farsa burguesa, essas eleições, esses partidos de fachada, etc. Então a gente lê muito com os olhos de hoje. Hoje a gente viu que depois de 20 anos de ditadura, não é uma mera fachada. Quer dizer, existe tortura, prisão arbitrária, etc. E tal. Agora, é uma leitura atual. Né? Felizmente aprendemos com isso. Mas naquela época não era assim. Só rapidamente também, uma questão sobre como é que essa assessoria ela vai se consolidar, né? Havia uma proximidade. O Rômulo trabalhou com o Simonsen, né? O velho Simonsen. O velho Simonsen, Roberto Simonsen, não? E isso trabalhava com a questão industrial. Não? Quer dizer, como Celso deve a Simonsen, eu acho que Getúlio deve a Rômulo esse aporte. Outra questão que os aproxima Rômulo, eu acho que o Jesus foram integralistas a princípio, mas era um integralismo ligado a Dom Helder Câmara, que depois vira um comunista no Recife, não é? Então, isso era como Getúlio foi, não é? Positivista, não integralista, mas então havia alguma proximidade, né? E o Rômulo é quem vai buscar essas pessoas, né? O Rômulo é o mentor que vai trazer que luta para que o Pompeu fique, mesmo sendo comunista, declarado, o próprio Inácio Rangel, que é um comunista que já faz uma grande mudança no seu pensamento, porque diz, olha, nós evoluímos também na periferia, não é só pelo processo revolucionário e tal. Então, eu acho que isso tudo isso combina. Agora, precisa de mais leitura sobre isso, de qualquer forma. Agora, para passar a palavra para o Gabriel, tem uma questão que eu acho que é o passe-partout dessa coisa, e que é o item difícil e, ao mesmo tempo, fácil, é aquele conceito, não é, que serve para tudo, que é o populismo. Não é? Quer dizer, e se nós formos pensar, eu radicalizo nesse sentido. Quer dizer, quando a gente pega um economista como Rüdiger Dornbusch, tá certo? Que há 6 meses que dava consultoria aos grandes governos autoritários aqui na América, de direita, e Rüdiger Dornbusch, há 6 meses daquela crise que quase incendeia a Argentina, Rüdiger Dornbusch disse que a economia argentina ela está perfeita, não precisa mudar nada. Então, logo 6 meses depois, a Argentina quase entra em guerra civil. Quer dizer, nos Estados Unidos cria-se esse conceito, que eu acho que é um conceito profundamente equivocado, não é? De que o populismo é o laxismo com relação às classes populares. É um pouco o que a gente usa hoje. Bolsa Família é uma esmola que se dá. Isso é uma falta de interpretação política gigantesca, mas assim foi utilizado, né, por boa parte do mainstream dos economistas norte-americanos. Né? Quer dizer, quando a gente lê Richman, a gente lê Preb, aí a gente vê o outro lado. Né? Mas essa vertente norte-americana é da estabilidade, do controle monetário, e por aí vai. Né? E todas as vezes que em todos os governos, quase todos os governos latino-americanos que foram populistas, eram governos que, pelo menos, tentavam compreender que existia um problema de classe social e de inserção social, e que procuravam, ao menos, acenar para algumas medidas
de inclusão social, para encurtar a conversa. Então, é fácil, eu acho que é fácil esse conceito de populismo. Bom, ao mesmo tempo a gente pode dizer que Getúlio era populista porque, ao mesmo tempo, ele cria 2 partidos políticos, né, que têm bases sociais muito distintas, o PTB e o PSD, né, que ele não mexe com a oligarquia nordestina, por exemplo, né. Então, esses são, quer dizer, era o famoso... Tem uma contradição, porque justamente a ideia do populismo é que ele passa por cima dos partidos e não cria partidos para ter governabilidade. O populista típico lá do Laclau e tal, ele vai acima dos partidos. Isso aí. Vamos. Gabriel. 1h30? Não vou tentar analisar nada, não vou sequer ser coerente, mas o debate aqui, o livro e o debate, para mim, e eu acredito que não só para mim, acendem uma inquietação terrível. Eu sugeri num certo momento que cintila em algum lugar, já no período, pelo menos do segundo governo Getúlio, digamos, a possibilidade de um projeto republicano, que no meu entender não se realizou, está muito longe de ser sequer encaminhado. O que me atormenta, e certamente atormenta, creio que todos aqui, é por que esse projeto tem tanta dificuldade e por que a impregnação autoritária é tão tremendamente forte. Porque Getúlio, para mim, e nisso não vai nada de pejorativo, ele faz parte daqueles políticos da sua época de estilo autoritário. Era esse o modo de trabalhar dele. Ele simplesmente não era um brucutu. Ele sabia que ele tinha que trabalhar com forças conflitantes na sociedade. Ele sabia que a melhor posição para se fazer valer não era o case, mas era, digamos, a condição de árbitro, que, aliás, alguns associam a coisa do populismo, né? Ele era sofisticado, mas ele faz parte disso que marcou o período todo. Eu me lembro da coisa do terceiro mundismo. Nasser. O que Nasser fazia? Ele jogava os comunistas na prisão. Quando havia uma grave crise política, ele dizia: traga os meus comunistas. E conversava com eles de uma maneira de sair da crise. Depois jogava de volta. Esse era o jogo. Curiosamente, esse não é o estilo Getúlio. Quem tentou fazer esse estilo no Brasil é um outro cidadão. Chama-se Jânio Quadros. Jânio Quadros era o homem que tentou esse estilo. Mas seja como for, todos eles, todo esse pessoal que marcou esse período tem essa impregnação fundamental. E nós não conseguimos escapar disso. E a configuração da nossa democracia não assegura escapar disso, por mais que nos garanta lutar pelos direitos, etc. e tal, mas é uma democracia, digamos, perversamente consensual. Todo mundo literalmente é. Todo mundo é. Eu costumo citar o exemplo do eminente político da minha terra, Paulo Salim Maluf. É um democrata convicto. Ele foi criado pelo regime militar, mas é um democrata convicto. Por quê? Porque ele, aliás, quase que explicitou isso numa conversa com um colega meu, ele descobriu que é muito mais rápido, mais simples e mais barato você comprar do que você jogar na prisão ou matar. É só isso. Ele dizia para um colega meu: vocês paulistas ficam preocupados com essa história de que o voto, o valor do voto é desigual por causa do tipo de representação, etc. Mas não se preocupe, a gente consegue esses apoios. Como é que se consegue? É claro que é fácil saber como é que se consegue. Agora, é complicado você trabalhar em consensos muito compactos.
e por baixo continua trabalhando o fantasma terrível de uma sociedade como a nossa, que é uma sociedade visceralmente autoritária, brutal e, sobretudo, me desculpem, dissimulada. Então, um debate como esse hoje, creio que permite, num contexto histórico muito claro, trazer à tona também esses dilemas que nós vamos ter que enfrentar, porque senão vamos cair na pior das coisas possíveis, que é a autocomplacência. E aí estamos liquidados. Obrigado, eu não queria também fazer. Bem, gente, acho que nós fomos longe, né? Acho que todos aqui na mesa, cada um, eu também acho, cada um levantou aqui hipóteses e insights, enfim, desde o Gabriel Kuhn aqui, que realmente... Hoje eu estava lendo, por acaso, uma entrevista que o Marcelo Rubens Paiva deu para o El País, e ele compara, evidentemente, um pouco para fazer a comparação mais estrita, ele compara o desaparecimento do pai dele, do Rubens Paiva, com o do Amarildo. É impressionante, quer dizer, o que ele quer dizer é que a coisa continua, quer dizer, eles somem com pessoas enfim, bom, claro que a situação é outra, mas a gente sabe que é outra, mas de certa forma continua, bom. E pelo visto, Getúlio deve ainda ser muito estudado. Eu acho, Magali, você vai ter vários debates ainda sobre Getúlio este ano inteiro. Nós ficamos muito felizes, Magali, de você ter convidado a gente e ter aceitado o nosso convite também para estar aqui para lançar esse livro, de certa forma fazer parte das comemorações dos 60 anos de morte de Getúlio. E eu, em nome da Magali, em nosso nome, a gente convida vocês para continuar a conversa aqui ao lado, tomando uma bebidinha, tá? Agradecemos muito a vocês, muito obrigada. Eu queria oferecer o livro do museu para os nossos palestrantes. É um livro produzido pelo Banco Safra, foi o 30º livro. O Banco Safra, todo ano, anualmente, faz um livro sobre um museu. Nós estávamos loucos para ter esse livro e, finalmente, há 2 anos, o Banco Safra nos escolheu. Eu tentei muito para os 50 anos do museu, não consegui, mas 2 anos depois a gente conseguiu. Então, eu vou oferecer um para cada palestrante. Está aqui, não precisam ficar segurando agora, na hora da saída. Mas eu queria que a Rosa oferecesse a filha... Sim, com muito prazer. Mariana. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria dizer que foi uma honra ter vindo. Assim, o meu pai era um desses boêmios cívicos, como ele, outras pessoas, e a gente deve mesmo pensar e rever todas essas pessoas dessa época, que foi uma época de tanta ebulição assim, no país, e ainda tem muito para ensinar a gente. Eu fiquei muito honrada com o convite de você, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Eu queria também informar que ainda até o meados de maio nós estamos com uma exposição sobre os 70 anos da CLT. Da consolidação ano passado, a gente inaugurou ano passado, completou 70 anos.